Mestre Bimba é da Bahia. 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 O Pasquinha é da Bahia. O Pasquinha é da Bahia. O Pasquinha é da Bahia. Caiçara é da Bahia. Caiçara é da Bahia. Caiçara é da Bahia. Canjiquinha é da Bahia. Canjiquinha é da Bahia. Canjiquinha é da Bahia. Tuatuna é da Bahia. Tuatuna é da Bahia. Tuatuna é da Bahia. O Silvestre é da Bahia. O Silvestre é da Bahia. O Silvestre é da Bahia. O Pinati é da Bahia. O Pinati é da Bahia. O Pinati é da Bahia. Eu também sou da Bahia. O Limão é da Bahia. O Limão é da Bahia. Zé de Preta é da Bahia. Uma boa noite, amigos e amigas de todo o Brasil e do mundo. Primeiramente, peço desculpas pelo atraso, mas o pessoal há de entender, né, que a gente vem de uma live aí corrida e agora estamos aí na segunda do dia e com a presença mais do que especial do nosso querido amigo, hoje posso chamar de amigo também, mestre João Walter. Seja bem-vindo, mestre. Seu microfone já está aberto. Mestre Dunga, eu nem vou lhe apresentar hoje, porque o senhor, meu amigo de todas as noites, de trabalho e tudo mais. Sua fala, mestre Dunga. Boa noite a todos, boa noite às pessoas que estão já nos acompanhando aqui através do nosso programa. Boa noite, Contramestre Fly. Esqueci, não era para comentar. Boa noite, mestre Walter. É um prazer também estar com o senhor aí e saber que nós estamos numa batalha também por essa reconstrução, se é que eu posso chamar assim, ou novo momento aí que está surgindo das trevas, né? Esse legado aí, principalmente do grande mestre Moraes, e hoje, do que vimos, do grande mestre João Grande, que é a capoeira Angola. Eu lhe passo a palavra, mestre Walter, para o senhor contar, e meu amigo também vou parafrasear aqui o contramestre Fly, para o senhor contar esse seu início, contar essa sua história, como é que o senhor conhece também mestre Moraes. Conte um pouquinho da sua história aí, mestre Walter. Boa noite. Boa noite, mestre Fly, boa noite, mestre Dunga, boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem nesse momento. Eu queria, antes de tudo, primeiro agradecer a vocês por todo esse trabalho que vocês estão produzindo, mestre Moraes, agora mestre João Grande. Isso é de um valor para a capoeira imenso, entendeu? Não há nada que pague. Sei que isso é de coração, inclusive a manifestação de vocês da emoção, isso é bonito de ver. Antes de começar, eu queria primeiro pedir permissão aos meus ancestrais, as pessoas que vieram antes de todos nós, os capoeiristas que lutam desde sempre, alguns já não estão mais aqui nesse plano. Pedir permissão a mestre João Pequeno, mestre Pastinha, mestre João Grande, que esteve agora com a gente aí, pedir permissão a ele, e mestre Moraes. Isso é um comportamento natural do capoeirista, do angoleiro, sobretudo, esse respeito à ancestralidade. Os mais velhos têm um valor enorme para nós, sobretudo se eles têm uma história que contribui com a capoeira de várias formas, né? E eu queria especialmente falar do meu mestre Moraes, que devo dinheiro, saúde e obrigação. E o dinheiro depois a gente resolve. E ele para mim, ele verdadeiramente é um revolucionário na educação e é o mestre que nos orienta mostrando a capoeira de uma forma holística. Então eu estou muito à vontade com vocês que são amigos e fico muito feliz dessa relação de amizade. A capoeira traz para a gente muitas amizades e
e saudar as pessoas que estão aí, os meus alunos, meus amigos, os mestres e contramestres dos orientados e do GCAP. Posso começar a falar um pouco do meu início na capoeira. Acho que como muita criança, como muito adolescente, e uma época que a capoeira não era muito comum. Na minha cidade era muito difícil você encontrar capoeira. Eu ouvia falar, mas encontrar, não, era muito difícil. Acho que muitas pessoas talvez se identifiquem com essa trajetória, os mais velhos, né? Esses mais novos não, porque já chegaram na época da capoeira em todos os bairros. Hoje você procura capoeira tem do lado da sua casa. Em todo o Brasil é muito comum, muito fácil você achar capoeira em escola, em clubes. Mas quando eu comecei, não. Quando eu comecei, eu sempre quis ser lutador, né? Pense no lutador. E aí eu procurei uma luta chamada, que todo mundo conhece, Kung Fu. E aí comecei a praticar essa luta seriamente. Eu treinava 8 horas por dia, eu estudava à noite, era adolescente, era muito longe da minha casa e eu ia todos os dias, 3 dias na semana eu ia treinar. E um dia nesse treino de Kung Fu eu vi uns caras entrarem no intervalo de um treino para outro, que eram 4 horas e 4 horas, 4 horas de manhã e 4 horas da tarde, e no intervalo entrou uma rapaziada de calça branca e com um berimbau, que até então não sabia o que era berimbau. Fizeram lá uma movimentação e aí eu fiquei meio perturbado com aquele negócio que eles fizeram. Até então eu não sabia que era capoeira. Eu não tinha visto capoeira. E aí fiquei preocupado, falei com o mestre de Kung Fu que eu ia dar uma parada no Kung Fu, e aí ele falou assim, foi a capoeira, não foi? Eu digo, foi. Então, é legal que você tenha sentido isso. Eu também, ele falou que tinha treinado capoeira há 2 anos, que era muito legal e tal. Eu digo, poxa, eu vim me falar isso agora. E aí fui embora. Só que procurei muito no meu bairro, não tinha. Procurei, perguntei pelas pessoas, não tinha. E aí em 81, isso era 79, 80, quando foi em 81, vou falar uma coisa aqui que talvez pouca gente saiba o que é. Eu fui fazer o científico, que hoje chama ensino médio, né? É o novo científico. Fui estudar o científico. E nesse colégio que eu fui estudar, tinha na relação de atividades a capoeira como opção. Eu nunca gostei de fazer educação física por fazer educação física, entendeu? Suar para tomar banho. Eu sempre tive o interesse de fazer atividade e em seguida praticar alguma atividade esportiva, alguma coisa assim. Quando eu vi na relação de capoeira, eu não pensei 2 vezes, cara. Me inscrevi. E aí à noite fui para capoeira, fui encontrar como é que era a capoeira nesse colégio. E era uma rapaziada só de calça, sem camisa, e tava rolando um som, tinha pouca gente, tava rolando lá um disco numa vitrola, acho que era Serenata Vitrola, uma coisa muito moderna. Um disco preto, aquele bolachão preto. Acho que era o disco do Mestre Pastinha. E tava, ou era Mestre Pastinha, ou era acho que é o Bahia, uma coisa assim. E aí eu conheci o Everaldo Monteiro de Assis, mestre Everaldo. Foi o cara que me pegou pela mão e me ensinou capoeira e aqui no Ceará. E eu tive sorte, muita sorte, porque é um ser humano de uma grandeza imensa. Ele nos conduziu a todos com carinho, com respeito e mostrando a capoeira de forma como uma educação. É lógico que era uma luta e tal, mas ele tinha sempre a preocupação no saber da capoeira. Então, a Everaldo eu devo toda essa dedicação. Eu sei que não é muito fácil você hoje procurar capoeira em algum lugar e você ter a sorte de encontrar alguém que faça diferença na sua vida, né? E aí treinei capoeira esse tempo todo com o Everaldo. O grupo chamava Grupo Favela. E antes de 6 meses o grupo mudou de nome, passou a chamar Grupo Zumbi de Capoeira. A explicação, aí olha como eu sou problemático. Quando o grupo foi mudar de nome, eu falei, por que vai mudar de nome? Olha como o cara é chato, né? Porque eu achava legal. E aí o mestre explicou, né? Porque a questão do favela está sendo muito pejorativo. As pessoas, quando falavam, é o grupo favela, aí fica todo mundo zoando. Realmente, naquela época, a gente fazia apresentação de capoeira. Era muito comum fazer apresentação em escola, espaço público. E eu me amarrava nisso, adorava. Porque não tinha condição financeira, era o jeito de eu dar um rolê na cidade
de graça era na apresentação, entendeu? E aí ele mudou para Zumbi, a gente foi para um centro social urbano e seguiu a vida. Everaldo, em 97, 98, eu não lembro exatamente o ano, ele prestou concurso para a Polícia Federal e passou. Era um sonho dele. E aí ele foi embora da cidade, de malicuia, como a gente diz aqui, foi se dedicar integralmente à Polícia Federal. Ele é um grande policial federal. Foi se dedicar, acredito que agora já esteja se aposentando. Ele foi embora. E aí ficou todo mundo por conta. Já imaginou você ter um mestre e o cara embora e você ficar todo mundo, cada um por si, Deus por todos? Só que eu segui a minha luta com os alunos. Tem uma galera que está comigo desde essa época. A gente começou a dar aula em 82, porque não tinha capoeira na cidade, então qualquer pessoa que pudesse dar aula era legal. O nível de capoeira naquela época era muito diferente de hoje. O nível de cobrança era altíssimo, então você treinava muito forte, seriamente. Você aprendia mesmo a tocar, cantar, jogar de maneira séria. Não tem negócio de... Quando a gente faltava, no outro treino, o povo do grupo cobrava. Você chegava, o povo já estava te esperando, os colegas, para dar aquela recepção de boas-vindas da tua ausência. Era mais ou menos assim. Está muito mudado hoje, né? O capoeirista às vezes mora do lado do grupo e não vai treinar. Isso eu sei que acontece comigo. O cara é só pular o muro e ele não vai. Sei como é que é isso. E aí segui na capoeira com o mestre, com a ausência do mestre, com o meu grupo, batalhando, levando a capoeira de forma muito séria. Sempre fui muito crítico. Sempre fui muito crítico. Quem me conhece sabe disso. Um detalhe que eu queria frisar. Quando eu cheguei, não tinha graduação. Essa coisa de corda não existia ainda. Acho que foi mestre Quisito que trouxe para cá, para o Ceará, e aí implantou, conversou com os mestres, e aí fizeram a questão de eles se tornarem contramestres de capoeira, porque ninguém tinha graduação. Tinha muito tempo de trabalho, mas não tinha essa coisa do título de graduação. Não tinha corda. Aí fizeram o primeiro exame, lá vai eu de novo ser contra. Eu falei que eu não queria fazer exame. Quem treinou comigo lembra disso. Falei, eu não quero porque eu não vim para capoeira para ter faixa. Né? Eu não sabia que era corda, faixa. Eu vim para aprender. E para mim aprender eu não preciso ter faixa. Para ser capoeirista não precisa ser professor, contramestre, mestre. Você precisa só ter vontade de aprender. Então eu tinha essa resistência na época. E aí não fiz exame. Primeiro exame, a primeira turma eu não participei, por opção. A rapaziada fez exame, todo mundo fez exame na boa, receberam graduação e tal. Eu fiquei sem. Quando foi, e lembra que eu falei que era muito comum a gente fazer apresentações em espaços públicos e eu dava um rolê na cidade de graça? Só que o rolê acabou. Porque o mestre falou assim, só vai para apresentação quem tiver graduação. Aí eu fiquei no meio da rua, velho. Eu digo, cara, eu não posso perder esses rolezinhos, não. E aí decidi no ano seguinte, aceitei, continuei, comecei a fazer isso e tal, mas continuei sem interesse nisso, né? Sem me dedicar muito, né? Eu procurei capoeira para luta, depois eu descobri que era uma forma de viver. Capoeira é uma forma de viver. Não é você pode ser capoeirista e fazer outras coisas. Você encontra nela educação, filosofia, saúde, tudo que você quiser encontrar. Eu sei que tem muita gente, às vezes da família da gente, que não entende essa relação da gente com capoeira. Uma parte da minha família não entende, entendeu? Porque é que ainda está na capoeira essa época ainda. Podia ter parado, entendeu? Tem gente que pensa assim. Tem algumas tias que pensam assim. E aí eu vou seguir a sequência. Em 81 fiz essa coisa da capoeira. Em 82 eu comecei a dar aula. Comecei a aula com um capoeirista mais graduado do que eu, que era o Jean, hoje mestre Jean. O Jean começou a dar aula e eu fui ser assistente. Já pensou assistente? Cara que só assiste, né? Fui ser assistente dele. Foi uma forma que eu tive de dar aula perto da minha casa, de treinar capoeira, de manter e tal. E eu treinava muito. Eu treinava 3 horas por dia no treino, pra você ter uma ideia. Sério, 3 horas. E era 2 horas de roda, geralmente. E aí o Jean teve que se ausentar do grupo, teve que ir embora. E eu assumi. Fiquei cuidando da capoeira, dos alunos. Agora, mestre Dunga, contra mestre Fly, tinha algumas coisas que sempre me incomodaram na capoeira, que eu fazia. Sempre. Uma delas era a graduação que eu já falei, né? Uma delas. Isso coisa minha. A segunda coisa
era o exame. O negócio de fazer exame. Entendeu? Eu também não... Eu sempre achei que a capoeira era diferente de tudo. Então, por ser diferente, eu acho que não precisava de exame. Eu vou falar como é que era a minha visão. E a terceira coisa era o tal do batizado. Eu nunca achei legal o batizado. Coisa minha, de novo, tá? Não tenho nada contra. Como dizia Mestre Pastinha, cada um é cada um. O batizado tem seu sentido, não é? Mas como eu vi acontecer, pode ser que em outros estados seja diferente. Mas como eu vi acontecer aqui, eu vi muitas vezes, e alguns batizados eu saí, fui embora. Porque o batizado era o aluno que receberia a primeira graduação. Então ele seria reconhecido como capoeirista. Pelo menos era assim que eu entendia. Tinha outra coisa que era muito comum, que era levar uma rasteira, uma pancada, alguma coisa assim. Também não achava legal isso. E aí, mesmo com algumas angústias, porque o que era o batizado? Não sei como é que vocês veem ou como é que acontece onde vocês estão, mas não é todo mundo, mas é muito comum que durante o batizado das crianças, os meninos, os garotos novos, que receberiam a primeira graduação, no meu entendimento, é uma festa para eles. É um aniversário deles. O que eu via muito comumente acontecer era um grupo de capoeiristas fortes, sarados, velozes, destemidos, que ficavam jogando durante o batizado, às vezes até saíam chegavam a se atacar, trocar pancada um com o outro, e as crianças ficavam em terceiro, quarto plano, cara. Eu via a criança que deveria receber toda a atenção e receber os parabéns, a criança ficava lá. Depois de muito tempo dos caras jogando, aí chama os meninos para batizar. Era assim. Então eu não concordava com isso, né? Aí em 90 e... Vou falar do grupo, basicamente. Em 99, eu decidi parar com essa coisa de batizados. Tá dando... Vocês estão me ouvindo aí? Então, né? Então... Sim, sim. Aproveitando que o senhor deu uma pausadinha, mestre, a hora que o senhor quiser que eu comece a colocar as fotos, o senhor pode me pedir. Vou dar uma pausa para as primeiras fotos, já já. Eu te dou um toque, tá? Tá bom. Então, em 99, eu fiz um encontro e tal, e convidei vários amigos, e naquele dia eu anunciei para eles que a partir daquele ano eu não faria mais batizado. Não faria mais. E também não faria exame como o exame é concebido. Então eu vou dar aqui um exemplo. O que foi que eu decidi fazer? O Fly é meu aluno. Dunga é meu aluno. Estou falando como alunos. E aí vocês têm tempos diferentes, têm performance diferente, têm dedicação diferente. Eu não posso fazer um exame para todo mundo no mesmo dia. Eu acho isso, no mínimo, incoerente. E aí, geralmente, você faz exame para 30, 40. E aí, geralmente, 40 passa, 50 passa. Não vejo ninguém reprovar ninguém. Nunca vi, entendeu? Eu reprovei alguns anos, pelo menos 5 alunos. Depois ficaram meus inimigos, depois ficaram amigos de novo. Mas eu fazia assim. O mestre Dunga, aluno, estava treinando muito bem, estava cumprindo com todas as responsabilidades, estava se dedicando, estava se destacando. Eu marcava um dia, que seria o dia do aluno. Do Dunga seria o dia dele. E aí era uma festa só dele. Entendeu, mestre? Eu passei a centralizar a atenção para quem tinha que receber aquela atenção. Eu não parei de usar a graduação, parei de batizado. Mas aí eu passei a fazer diferente. Não tinha exame. Simplesmente eu dizia para o pessoal do grupo, olha, sexta-feira eu vou fazer uma roda, uma festa, e a festa é do Dunga. Ele vai receber uma graduação, vamos aplaudir, vamos jogar com ele, vamos brincar, vamos abraçá-lo. Era assim, viu, mestre? Eu passei a fazer assim. Meu amigo, eu arranjei tanto inimigo por causa disso. Os caras queriam me matar. E aí, em 2005, eu decidi parar com essa coisa de graduação. Acabou. Não vou mais usar graduação. E aí decidi que eu ia mudar o rumo. Ou, se quiser, pode botar umas 5 ou 6 fotos aí que eu vou... Na sequência, eu vou definindo quais são essas fotos. Que são momentos que eu acho interessante as pessoas verem e poderem identificar do início. Começou com 1,
Essa foto tem a turma, meus companheiros. O primeiro da direita, em pé, de calça e camisa branca, é o mestre Everaldo, que era o mestre do grupo. Esse de calça preta, sem camisa aí, o negro, ele é o mestre Pezão, era muito famoso na capoeira na época. Participava da Roda da Torre, era meu amigo, a gente jogava muito. Aí do lado dele, o mestre Ivan, que é um mestre importante do Ceará. Esse que está com a mão no peito, o mestre Soldado falecido. Do lado dele, que pouco dá para ver, é um mestre aqui do Ceará que eu respeito muito. Tenho uma relação com ele, convivo, o mestre Jorge, um grande mestre. E aí embaixo está do meu lado o Jean, esse do meio, que eu falei que começou a dar aula, eu fui assistente dele. E na esquerda, com o pandeiro, é o mestre Ulisses, que hoje, que desde que o Everaldo foi embora, responde pelo Grupo Zumbi. Ele hoje é o mestre do Zumbi. O mestre Everaldo passou para ele. E continua sendo meu irmão, todos continuam sendo meus irmãos. E sempre que eu posso, encontro com eles. Vou ao Zumbi, faz tempo que eu não vou, mas considero uma casa de amigos. Eu vivi lá há muito tempo, tá? Pode passar. Mestre, nós temos que ir uma por uma, porque Sim, elas sim. vão uma por uma Tudo pro bem. programa. Tá, tranquilo. Tá, esse mestre do pandeiro, esse que tá no pandeiro, o senhor disse que O é mestre quem? Ulisses, de Fortaleza. Não é o mestre Ulisses Não, Cangaia, por Cangaia acaso? de Recife. Não? Eu Não. conheço Cangaia. Essa foto aí é uma Ah, das tá, únicas perfeito. fotos que eu tenho com o mestre, fora aquela anterior, que a gente está acho que é um metrô, um trem de superfície na Europa, não sei, acho que era Holanda ou era Amsterdã. Eu fui convidado pelo mestre Vladimir, que era do grupo da gente, à época, e Everaldo, a gente tirou essa foto dentro do trem. Isso aí em 2005. Foi quando eu decidi mudar o rumo totalmente da minha vida capoeira. Aí é o pessoal do grupo, você vê, eu coloquei essa foto como exemplo. Os meninos, os meus alunos, quando souberam que o mestre João Pequeno estaria em Fortaleza, foram vê-lo. Isso na época, isso aí é 84, 83, essa época desses garotos aí. Esse de camiseta azul está comigo até hoje. Chegou com 14 anos, hoje acho que ele está com 40 e alguma coisa, quase 50 já, o Gleidson. Pode passar. A coisa da transição da foto é demorada mesmo. Aí eu, como mestre João Grande, essa foto eu achei linda, porque você está vendo que o mestre João está olhando para ele. Um está olhando para o outro. E o meu filho chama João. Então era o olhar dos Joãos. A minha esposa está aí atrás. Então a foto que eu fui, quando o mestre vinha aqui em Fortaleza, eu ia procurá-lo, para recebê-lo, para dar um abraço. Então, para perceber que a relação sempre foi de respeito e de convívio com os mestres mais antigos. Sobretudo capoeira Angola. Isso aí eu acho que era 2005, 2004, uma coisa assim. Essa aí é outra foto quando os mestres vieram a Fortaleza. Aí é 84. Mestre Valdemar e mestre Boca Rica vieram a Fortaleza, e aí do lado deles, mestre Jorge Negrão. Essa foto é interessante. Vocês lembram que o mestre Moraes falou que houve uma época que os mestres, para sair da Bahia, tinham que falar com... A gente tinha que falar com o mestre de contemporâneo, de regional? Esse aí foi o caso. Aí nós falamos com o mestre Ezequiel, para eles virem a Fortaleza. Então foi uma relação, mas foi um papo tranquilo. O mestre Ezequiel sempre foi muito, muito educado, muito gentil, e ele só queria saber para onde eles iam, o que é que ia acontecer, só isso. Mas tinha isso, viu? Para vir um angoleiro para o mestre de Cabarangola, tinha que falar com alguns mestres da regional. Mestre, na transição de uma foto para outra também, se o senhor quiser continuar desenrolando. Pode falar, eu vou continuar. Tá. Essa foto aqui, eu não sei se foi o senhor que me enviou, se foi o mestre Dunga. Se ambular para eles? Ô, meu pai! Já sei onde é que ele tá. Tá vendo aqui do meu lado? Tô, sua filhona. Tudo bom, Deus, minha filha?
Tá falando, Tudo. Luara? Um beijo. Um beijo, Luara. Ah, não tô Dê um passando. beijo à sua mãe, viu? Tá bom. Beijo a sua mãe. E aí, Mestre, como é que tá? Mestre, não poderia estar melhor, apesar Mestre tá do bem, né? calor. Apesar do calor que está aqui. Calor no sul? É, maior calor, velho. Tô ligado. Só para você saber, aqui em Canguçu nevou hoje, hein? É. Só para saber, se eu for receber alguma visita aqui, não sei se vou, só para o pessoal ficar bem preparado, que a coisa tá fria aqui. Eu tô levando aqui meu cobertor de orelha aqui. Aí tá bem, tá bem, tá bem. Hoje, hein, Mestre Walter, hoje a coisa tá pesada, né? Viu que nós temos João 3 Grande, gerações maravilhoso. aqui, né? Coisa. João Grande foi emocionante, Mestre. Mas João Grande foi. Vocês estão fazendo história. Mas eu não. Na realidade, eu não escolhi um mestre, né? Foi a capoeira que escolheu um mestre para mim. Então, eu não posso. Eu não posso decepcioná-lo. Até aproveitar a oportunidade, né, da minha intromissão no espaço de Walter, eu acho que as pessoas que viram hoje, ouviram o mestre João Grande, devem entender um pouco, né, do porquê dessa minha, eu diria, intransigência, né, no lidar com a capoeira Angola. Tá bem? É muito legal eu ouvir o mestre João Grande, quando você perguntou, né, os mestres que ele tinha formado, ele cita o meu nome, cita uma outra pessoa, que, na realidade, foi uma deferência do mestre João Grande com relação a essa pessoa, que é uma pessoa de respeito, uma pessoa que acompanha o mestre João Grande por muito tempo, inclusive o Walter conhece, que é o Bob Cooper. Bob Cooper, ele é um mestre de arte, né? Não é de capoeira, mas é uma pessoa que tem acompanhado o mestre João Grande durante muito tempo, dando apoio lá em Nova York e tal, e também já, assim, eu chego a considerar o mestre Bob Cooper, né, como também um dos meus irmãos, reconhecido pelo mestre João Grande. E aí, até para explicar que o mestre João Grande, sem precisar passar pela faculdade de História, por exemplo, e dar o título de mestre a Bob Cooper, porque o título de mestre, obrigatoriamente, historicamente, ele nunca foi só de capoeira, tá bem? Nunca foi só de capoeira. Então, poxa, mas mestre... Não, ele é mestre de arte. Tinha os mestres de ofício, né? E esse título de mestre contra mestre, ele vem desde o século XIX, a partir das navegações. Então, os navios tinham os mestres contra mestres. Mas eu só quero chamar a atenção, não é? Porque alguém já entrou aqui numa mensagem para mim a algum momento, hoje, depois... mestre, você não disse que você é o único mestre de capoeira reconhecido pelo mestre João Grande? Por isso que eu estou explicando. E olha, o Bob Cooper que ele citou não é capoeirista, é um mestre de arte e com a mesma importância de um mestre de capoeira, é um mestre também. Só isso. Walter, desculpe. Viu? Não, mestre, o mestre Moraes, que legal poder saber isso. Eu acho que a gente precisa conhecer essas facetas, né, da capoeira, até do mestre João Grande. Eu fiquei maravilhado, eu não tinha tido oportunidade ainda de conversar com o mestre, fiquei maravilhado hoje, mestre. E a pergunta com relação aos mestres, ela foi instigativa, e ele já tinha, inclusive, citado o senhor. Ele citou o senhor num outro momento, depois ele cita de novo, que eu acho sensacional. E eu quase gritei daqui, é meu amigo. Eu quase gritei. Mas assim, Dunga, eu me sinto, conhece aquela expressão, como pinto no lixo, né? De ter um mestre de capoeira, que nós sabemos, temos
o conhecimento de que a representação maior hoje viva da capoeira Angola, e o mestre Moraes ser citado por ele como o único mestre de capoeira que ele reconheceu até hoje. Então, qualquer um que apareça de hoje em diante é depois de mim, entendeu? É mais novo do que eu. Então, eu faço parte dessa ancestralidade, não é? Mestre Pastinha, mestre João Grande, mestre Moraes. Isso, para mim, não tem valor. Então, eu não posso decepcionar o mestre João Grande tendo qualquer tipo de comportamento que não se coadune com o que ele gosta, com o que ele acredita de capoeira. Eu não posso, essa seriedade. Então, com a entrevista do mestre João Grande, as pessoas devem ter entendido porque eu sou assim. Eu tenho responsabilidade com o mestre João Grande, primeiro, logicamente, com a capoeira Angola, depois com o mestre João Grande. Eu tenho essa responsabilidade, então não brinco com isso. Então, desculpem, né, os que me acham radicais, mas ser radical é ter raiz. Ser radical é ter raiz. É por isso. Obrigado. Obrigado. Mas vamos... Eu quero voltar e avisar. Só para o pessoal ter conhecimento assim do fato, né? Não é por nada. Aqui em Canguçu nevou, né? Não estou dizendo isso por nada. Aqui em Canguçu nevou. E vou dizer que aqui nós temos perus também, mestre Moraes. Tem um aí agora sendo entrevistado. Mas eu me sinto muito bem nesse mundo da capoeira, da forma como eu acredito nela, tá bem? Sem nenhuma preocupação com as pessoas que querem que eu mude, que eu seja diferente, que eu seja igual a alguém. Não é? E o mestre Pastinha disse que cada qual é cada qual. Então, eu sou um qual que não sou igual aos outros quais. Né? Então, eu respeito toda tendência, né? As tendências, agora, desde que elas não venham a agredir a capoeira Angola na sua essência, né? Na sua essência, alguns momentos eu sou romântico, em outros momentos eu sou muito realista, mas é porque a capoeira Angola é isso aí, não é tudo que a boca come, a capoeira é yin yang, e eu lido com capoeira assim, eu me dediquei, a minha vida é capoeira Angola, a minha vida é capoeira Angola, a capoeira Angola está para mim como a água está para o peixe. E aí, Walter, que me acompanha há algum tempo, eu quero aproveitar o ensejo aqui de público, né, declarar o meu amor, o meu respeito a Walter pela forma como ele está comigo, não é? E Walter tem uma história do ser mestre que não é para muita gente, é para poucos, né, Walter? Aturar mestre Moraes é a coisa mais difícil do mundo, né, Walter? A gente vai levando. Mas, Walter, eu quero te ouvir. Fica à vontade, desculpa a intromissão. Não, estamos juntos, adorei, mestre, adorei. Qualificou a minha live, qualificou. Sim, o Contramestre Fly, se você quiser... pronto, essa foto aí foi quando a gente recebeu o convite do mestre Moraes para ir a Salvador na terceira oficina. Então, nos intervalos das oficinas, a gente tinha a oportunidade de estar com o mestre João Pequeno. Aí ele estava fabricando alguns cachixis e eu fui aprender com ele a fazer cachixi, no intervalo. As oficinas eram à noite e a gente tinha tempo para vadiar no forte. O forte não é esse forte hoje, era um forte bem diferente. Aí nessa foto tem um capoeirista conhecido aí atrás, chama Espirro Mirim. Ele mora em São Paulo agora, eu acho. Ele é meu contemporâneo e tal. E aí, essa paixão por mestre João Pequeno vem de muito tempo. Aí já foi em 1986, durante a terceira oficina, na academia do mestre João Pequeno. Contramestre, você pode ir botando foto à vontade. Eu vou falando e você escolhe a foto que você quiser e posta, tá? Vou confiar na sua sensibilidade. Isso aí é o seguinte. No Praia Verde, era uma competição, era um festival. E aí os mestres tiveram que decidir. O problema foi aí. Quando aconteceu o julgamento, os mestres
da Bahia, o mestre Moraes e os outros mestres, decidiram que o Ceará tinha sido menos ruim na apresentação. E aí o pessoal de Brasília decidiu que mudar o julgamento deles. E aí foi a primeira vez que eu vi o mestre se manifestar publicamente, mesmo tendo sido convidado pelo Praia Verde, mas ele se manifestou que não concordava com aquela injustiça e que estava convidando o pessoal do Ceará a participar da terceira oficina. Foi nesse dia. Mas a gente chegou aqui com um troféuzinho, foi no jornal, fazia parte disso aí. Eu era aluno, né? Tinha que seguir com o pessoal. Aí eu vou continuar. Pronto, isso aí era o GCAP em cima lá. Não era... Olha a condição do forte, essa época. Essa é a escada que dava acesso ao GCAP. Mestre João Pequeno ali embaixo e lá em cima o GCAP. Era o espaço todo de cima. Era muito grande o espaço de cima. Tinha muitos espaços. O espaço da roda, dos treinos, e tinha mais outras áreas. Essa foto, para mim, é magistral. Então, em 86, a gente foi para Salvador, foi quando na verdade, eu conheci o mestre Moraes em Brasília. Aí foi jogando com o mestre. Olha a situação aí. Você tá vendo ele jogando? Ele tá só com a mão. Só com uma mão. Só com a mão. E aí eu tinha 22, 20 e poucos anos. E ele fazendo zoando com a minha cara aí na roda. E eu fazendo maior esforço para jogar e ele com essa mão, para lá e para cá. Então, a partir de 86, eu fiquei meio fora do eixo. A partir daí, da Salvador, de convencer o mestre, e você entendia a capoeira Angola de uma forma e era completamente diferente. Isso é choque. Ainda hoje é um choque para muita gente. Aí foi na oficina também. Muitos mestres participaram da oficina do mestre Moraes. Muitos. Eu tirei uma foto com 18 mestres. Mestres importantes. Mestre Valdemar, mestre Boca Rica, mestre Dor de Ouro, mestre Zacarias. Todos participavam das oficinas do mestre Moraes. Eram convidados. Desculpa, Walter, fazer uma introdução. Só dizer que eu tenho vídeo hoje. Eu tenho vídeo. São 184 vídeos de todos esses eventos com todos esses mestres. Eu tenho a imagem de todos esses mestres que nós transformamos. Na época, eram fitas VHF, né? E nós conseguimos transcodificar tudo para vídeo. Temos 184 vídeos. Tudo não é? digitalizado. Tudo digitalizado. Tudo digitalizado. Então, quem não era naquela época, eu não tenho vídeo apresentado como mestre. Aí é mestre Zacarias Beaumont. Olha a elegância. Mestre? Olha a elegância dele. É verdade. Mestre capoeira era assim, ó. Era elegante, educado, gentil, muito atencioso. Eu conheci essas pessoas dentro do GCAP. Eles eram convidados e iam, participavam. E tinha um espaço, o mestre Moraes dava espaço. Aí, jogando com o mestre João Grande, uma das rodas do GCAP à noite. Você vê na bateria lá, tá mestre Valmir. Eu quero fazer mais uma intromissão. É vocês que estão aí assistindo essa live, quando vocês verem vídeos, seja de qualquer lugar, com esse piso aí, é do GCAP, viu? Que pode estar em outro lugar, mas são vídeos do GCAP. Viu? Entendi o recado. Entendeu a mensagem? São arquivos do GCAP. Então, quando vocês verem esse piso quadriculado dentro do forte, é porque foi feito no GCAP. Ele foi transportado, né, mestre? Foi transportado. Transportado. Tá bem. Essa foto aí é uma foto do grupo com uma criançada. Eu fazia roda à noite no passeio público. O mestre conhece, tem um baobá de 110 anos. E eu comecei a fazer roda à noite. Aí é 2007 ou 2008. Você vê que é só criança. Ó. A maior parte são crianças. Então a gente tinha atividade com crianças, pegava em casa, levava e trazia. Os pais eram responsáveis, iam juntos e tal. Sempre foi assim. Capoeira como educação. Aí a criançada, você tá vendo a bateria? Olha o filho dele. Esse do pandeiro agora é um jogador de futebol. Esse do pandeirinho, pequenininho, da direita, hoje é um jogador Neymar? de futebol. Não, Neymar? Joga melhor do que o Neymar, só que é do Fortaleza, meu time. A foto é interessante que você registra muita coisa.
Aí é a mesma turma durante um treino, aí era mais, você vai, um treino à noite. Tinha criança da comunidade inteira. Essas crianças eu não cobrava. Não tinha custo. As crianças não tinham custo nenhum. Era gratuito, sempre foi. E os pais levavam. Um dia eu recebi 30 crianças de uma diretora de escola para treinar capoeira comigo. 30. Aí, lembra que eu falei de vários mestres? Aí foi no GCAP. Foi quando o mestre inaugurou aquela escultura do mestre Pastinha. Foi aí a inauguração. Que estaria atrás. Aquela de madeira ali, né? Isso. Lembro. Foi o dia da inauguração. Tinha muito mais mestre. É porque muito mestre eu tive que botar a foto de lado. Ali o primeiro é mestre Bobó. Aproxima um pouquinho mais contra a Mestre Fly. Aproxima um pouquinho mais da foto para nós, por favor. Ó, pronto. Aí. Ali à esquerda de camisa branca, mestre Bobó. De camisa vermelha, mestre Ezequiel, capoeira regional, estava lá, participando da inauguração. Mestre João Pequeno, mestre João Grande, mestre Brandão, mestre Valdemar e mestre Zacarias. Não? Tinha um triplo de mestres importantes assim nos eventos do mestre Moraes. O triplo. As pessoas iam participar efetivamente, tanto na bateria como participar em homenagem. Aí no passeio, também com a criançada. Tá vendo a bateria? São crianças. João, meu filho. Aí eu acho que ele tinha uns 8 anos. 8 anos, é. 2008 ele tinha 8 anos. Essa criançada, uma parte saiu do grupo, tá seguindo outro rumo. Uma parte se tornou evangélico, aí não treina mais capoeira. Aí a roda do passeio, nesses anos atuais, agora, já fazem 13 anos. Vou fazer 13 anos que a gente faz roda no passeio todo último domingo do mês. São 13 anos. A gente parou por conta da pandemia. Aí a criançada de novo. Outra vez pode botar outras fotos que não sejam do passeio. Aí são as crianças de novo. Essas crianças, para usar a camisa, demoravam um tempinho. Não era assim que chegava, não. Se eles tivessem compromisso, não faltasse o treino, depois de 3 meses eles recebiam a camisa da gente. Roda do passeio esse ano foi uma das últimas rodas que a gente fez. Você vê a quantidade de pessoas de outros grupos. Agora a organização é nossa, a coordenação é minha. Do começo ao fim eu coordeno a roda. Roda do passeio, mais um pouco tempo atrás. Isso aí é 2005, 2006. Roda do passeio. Pode passar as fotos de roda, Contamete? Vou botar mais na frente. Acho que tem umas fotos dos mestres. Gente, esse show não tem como enganar 2 meses. Aí foi a visita de mestre João Grande em Fortaleza. Foi, eu não lembro o ano. Eu conversei com o mestre Moraes sobre essa visita. E aí eu fui conversar com ele. É interessante, as pessoas ficavam com o mestre durante a aula. Depois que terminava a aula, eles deixavam o mestre só. Aí eu ia lá conversar com o mestre. Tomar café, comer castanha, bater papo. Aí eu tinha, mestre Moraes, aí eu tinha falado que a gente era ser orientado e ele recebeu a gente muito bem. Fez questão de conversar. Mestre, essas são as fotos que eu tenho aqui. Eu só desliguei um pouquinho o microfone do mestre Moraes ali, porque estava dando uma interferência. Mas a hora que o mestre quiser, só... Essas são as fotos que eu tinha aqui, mestre. Então, vou fechar 86, a gente foi para Salvador, a convite do mestre Moraes, porque no Praia Verde teve aquela injustiça que eu falei, e ele convidou a gente. Recebi um abraço do mestre João Pequeno nessa época também, por conta dessa injustiça. A gente foi para lá, a partir daí eu cheguei a procurar trabalho em Salvador, em 86. Eu fui acho que é bairro que chama Aquidaban. Fui ali embaixo, procurei trabalho em oficinas de eletrônica, que eu trabalhava com isso. Procurei também, acho que Baixa do Sapateiro, rodei. Não achei emprego, eu queria morar lá.
Queria ficar lá e não voltar mais a Fortaleza. Eu não era casado, morava com minha mãe, eu ia conversar com ela, mas infelizmente não consegui. Foi pouco tempo que eu fiquei, eu tive que voltar. E aí, essa relação meio que distante, quando eu fui a Salvador procurar o mestre para decidido mudar o rumo da vida, ele me ouviu, veio a Fortaleza, conheceu o grupo, definiu como é que seria o rumo, a questão do compromisso com capoeira e, sobretudo, rever os valores. Eu falei para ele que eu estava disposto, e aí ele atendeu o meu pedido, dentro de todas as condições que ele apresentou, condições normais, nada demais. Não, nada envolvia dinheiro, obrigações, o que envolvia era compromisso com capoeira, compromisso com o trabalho, com o que ele apresentava para a gente como Capoeira Angola. Isso foi em 2007, que a gente conversou de Mestre maneira Walter, normal. Pois não. Mestre Walter, uma pergunta. O mestre alguma vez exigiu que vocês usassem o nome do GCAP? Não, nunca. Ele nunca apresentou essa condição para nós. E não era comum isso, porque muita gente vinha a Fortaleza para expandir grupo. Era muito comum isso. Então, eu já chegava aqui com a camisa do grupo, o logotipo. O Mestre Moraes, ele se comprometeu a ensinar Capoeira Angola, me orientar inicialmente, e que o grupo seguisse esse rumo. Agora, eu passei a ir todos os anos a Salvador, por uma necessidade minha de querer estar junto com ele, e sempre que possível. Então, a Salvador todo ano, cheguei ao Rio de Janeiro, um evento do mestre Célio Aluandê, que o mestre estava lá, a gente foi lá acompanhá-lo. Tibau do Sul, que é no Rio Grande do Norte, a gente vai todo ano. Olinda, todo ano. Então, essa é a forma que eu tinha de ficar o mais próximo dele o maior tempo possível. E Mestre Walter, tem uma outra pergunta. No seu grupo, o senhor já era mestre? No seu... Quando eu recebi título em 95. Eu vou... É rápido. Quando o mestre Everaldo aqui do Ceará, ele foi embora em 87, 88, por aí, não lembro. E ficou todo mundo, como eu falei, cada um por si, né? Depois um grupo de capoeiristas daqui decidiu tentar procurá-lo para fazer essa formatura de todo mundo, de algumas pessoas, eram 6. E aí eu fui incluído nessa formatura, porque você não decide, quem decide é quem está lá. E aí eu falei, e as pessoas são testemunhas, eu não queria, eu não tinha interesse nisso, como eu falei desde o início. O meu processo era aprender capoeira, jogar, tocar, sem essa preocupação. Hoje eu sei que é uma vaidade brutal. As pessoas têm vaidade pelo título e não pela capoeira. É muito comum hoje. Tem muita gente que ama a capoeira e vive ela sem vaidade. Mas aqui, pelo menos na minha cidade, o desespero é por título. Seja de trenel, ou de professor, de instrutor, de mestre, contramestre. É uma briga feia. E aqui acontece muito de alguns mestres antigos irem ao interior e darem títulos a algumas pessoas recebendo dinheiro. R$300, R$400. Sério. E o pior é que isso é publicizado. Isso vira discussão na internet, vira discussão. Eu não tenho nada a ver com isso, porque não faz parte do meu viver. Só que em 2005 eu falei com todo mundo do Ceará, eu vou recomeçar a minha vida, do zero. Do zero. Eu não posso levar nada. Para quem vai aprender capoeira Angola, eu não posso levar nada. E também o tocar é diferente, o cantar é diferente, o jogar é diferente, tudo diferente. Então, com o Mestre Moraes, eu fui reaprender. É como se eu tivesse que aprender tudo novamente. A andar, caminhar, falar. Foi assim que foi. E Mestre Walter, o Mestre Moraes lhe chamou de mestre quando o senhor chega no... Não, quando eu fui a Salvador a primeira vez, qual era a questão? Eu já tinha dito ao pessoal do Ceará, houve uma reunião aqui gigantesca que iam discutir uma questão de verba, e eu aproveitei para ir lá e falar para eles que eu ia seguir outro rumo e que a amizade continuava, mas eu não poderia participar de atividades nenhuma porque eu estava reaprendendo capoeira. Então eu não podia participar dessas atividades com eles como os mestres. Eu passei a ser aluno. E aí, beleza, me despedi de todo mundo, tudo certo. Quando eu fui a Salvador, eu não poderia, no evento do GCAP, você na inscrição tinha lá uma questão, qual é o seu título?
Se você era aluno, professor, contramestre ou mestre. Se eu colocasse na minha ficha que eu era aluno, ou contramestre ou coisa parecida, alguém, com certeza, diria para ele, ó, mestre, esse rapaz lá no Ceará é mestre de capoeira. Porque muita gente não sabia que eu tinha desistido de tudo. Tudo. Eu tirei graduação, tirei tudo. Larguei tudo, sério. Arranjei inimigo pra caramba por causa disso. Os caras queriam me matar. Algumas pessoas. Até hoje, até um pouco tempo atrás, tinha gente que falava muito mal de mim. E aí não veio ao caso. Mas era muito dolorido falar mal, desqualificar. Essa coisa da ligação com o mestre Moraes, você tem que estar disposto a entender qual é o porquê da crítica. E o motivo da crítica, para mim, era nobre, porque eu estava no caminho certo, não tinha nada contra. As pessoas que me conhecem e depois de um tempo passaram a me procurar. Não vou citar os nomes aqui, mas meus alunos sabem. Muita gente que me criticou duramente durante alguns anos, depois foi na minha casa me procurar. E eu recebi a todos. Só não atendi os pedidos. Mas recebi de forma educada, expliquei que a situação não mudara e segui meu caminho. Agora, quando eu cheguei no GCAP, eu coloquei na ficha mestre. Porque se ele soubesse, ele não ia saber que eu tinha mudado o rumo, entendeu? E aí ele tocou no assunto, ele falou, depois de um jogo, na sexta-feira, ele se dirigiu a mim, fez uma fala que foi objetiva e falou, se você quiser rever seus valores, conte comigo. E aí, convidei ele para vir a Fortaleza, ele me perguntou, eu acho que se o contramestre tiver uma foto que o mestre está numa mesa comigo, apontando para mim, foi nesse momento que a gente conversou sério. Tem não, né? A gente conversou muito sério e ele falou para mim, Walter, é assim, assim, assim. Se você aceitar, tem que ser assim. E eu segui meu caminho. A conversa, o que teve na conversa foi a defesa de princípios. Basicamente isso. E lealdade, seriedade, honestidade, sinceridade. E foi assim que eu comecei a minha caminhada ao lado do mestre. Agora, nos primeiros 4 anos foi complicado, porque o mestre teve alguns comportamentos para mim desistir mesmo, para me pegar o rumo. Então, eu acho que, de repente, saber se realmente eu queria alguma coisa séria com capoeira Angola. E eu segui meu caminho, cara. Na boa, para mim, tranquilo. Nunca fui humilhado, nunca fui desconsiderado. Pelo menos eu nunca senti dessa forma. Sempre fui tratado com respeito. E ainda hoje é assim. Seguimos dessa forma. Eu tenho o maior carinho por ele, tenho paixão pelo mestre, real mesmo. É uma questão de carinho, afeto, glu. E quem tá com ele, que é orientado, sabe desse glu todo dia, viu? Todo dia. O mestre Walter, eu queria saber depois, no finalzinho, que o senhor contasse uma história de uma rede, mas pode ser mais para o final. Não, isso aí é o seguinte, essa história do Gugu já estava rolando há tempos. O pessoal do GCAP tinha o maior pavor de entregar as coisas para o mestre. Então ninguém queria dar água para ele, ninguém queria fazer nada, porque já sabia que a galera ia fazer o Gugu. Fosse quem fosse. Principalmente o Tom, que era o mais gaiato de todos. E aí, um dia, eu não tinha passado por isso ainda. Aí um dia o mestre as redes eram armadas na varanda do Quilombo. E o mestre sentou na rede lá, a rede que eu tinha armado, sentou para comer. Foram lá, entregaram um prato para ele, e eu vi que ele ficou meio desequilibrado na rede, porque a rede estava com altura média. Aí eu fui lá pegar um banco com o Valmir, com o Valmir da Biriba. Quando eu peguei o banco, assim, Valmir, me dá o banco aí, que o mestre está lá todo sem jeito, tem que botar o prato de alguma forma, eu tenho medo que ele caia. Aí, Valmir, tá aqui o banco. Só que quando eu virei as costas, o Valmir chamou a atenção do pessoal, apontando para mim. Aí começou a juntar gente, seguindo, só esperando. Quando eu entreguei o banco, meu amigo, foi um glu miserável. E todo mundo se escondeu quando eu olhei para trás. Como diz o mestre Moraes, é uma molequeira. É uma brincadeira o dia todo. Que legal. Tem que liberar o mestre Moraes, tem que liberar, se o senhor for falar, libere isso. O glu é a onomatopeia, que é a voz do peru, né? Então, quer dizer, piruagem, né? Ou quem quiser traduzir por puxa-saquismo, no GCAP, com relação ao mestre Moraes, é brincadeira, porque não existe isso na realidade.
Na realidade, existe uma deferência natural ao mestre, ao amigo, e nós brincamos com isso. E tem gente que faz só para ouvir os outros brincarem. Quer dizer, o peru e tal. A gente brinca com isso. Então, quer dizer, em alguns momentos, quando algumas pessoas, não é, citam o mestre Moraes como uma pessoa autoritária e tal, e tal, e tal, eu acho engraçado, porque os meus alunos, as pessoas que estão comigo, elas não vivem isso. Não vivem isso. Talvez, na realidade, eu não me abra, não é, para qualquer pessoa que venha com esses afagos. Porque, infelizmente, hoje, esses afagos de muita gente, inclusive que eu conheço, não é? Inclusive de muita gente que eu conheço, esses afagos, eles são, desculpem, viu? É porque o computador, a bateria está acabando, eu vou ter que recarregar. Peraí, só é coisa rápida. Mestre Walter, pode. Oi. Ah, tá. Não. Já liguei. Não, era enquanto. Tá, vai lá, mestre. Eu fui religar o computador porque acusou que a bateria estava acabando. Mas só dizer o seguinte, que não existe na nossa relação, mestre Moraes e alunos, autoritarismo. Não existe, porque eu não concordo. Na live passada eu falei disso. O mestre de capoeira ele não precisa ser autoritário, porque a própria natureza da capoeira já dá essa autoridade a ele, basta que ele saiba lidar com isso. Quando ele não sabe lidar com isso, então ele tem que criar uma falsa autoridade, porque a natureza da capoeira não dá essa autoridade a ele, porque ele não tem. Então, ele tem que fantasiar-se de autoridade. Então, explicando esse glu-glu-glu, é uma brincadeira que nós fazemos até para falar dos verdadeiros puxa-sacos, entendeu? Que tem por aí. Que fica acariciando o mestre e tal, e coisa. E lá no GCAP, quando isso acontece, é motivo de brincadeira. É de escárnio, né? de fazer uma crítica aos verdadeiros puxa-sacos que tem por aí no mundo da capoeira. Só isso que eu queria falar. Mas quando vocês ouvirem alguém do GCAP ou outro... Aliás, isso está sendo até globalizada, né? Essa coisa do glu-glu-glu. Acabou, tá todo mundo sabendo, mestre. Tá todo mundo, pior ainda, todo mundo fazendo. Virou meme. E aí eu acho que deve fazer mesmo, viu? Quando verem os carinhas aí se fingindo de cuidadosos, entre aspas, com os mestres de capoeira, façam mesmo que é para eles se tocarem que não está enganando a mais ninguém. É só isso que eu queria falar. Show. Mestre Walter, eu queria que agora a gente tocasse, assim, ó, que o senhor tentasse, de uma forma didática, falar o que o senhor entende por a capoeira Angola. Eu vou dizer assim, ó, eu antes de conhecer o mestre Moraes, eu tinha um entendimento de capoeira Angola, né? E agora eu vou podem fazer a piruagem para mim. Mas eu antes de conhecer o mestre Moraes, eu tinha um entendimento sobre a capoeira Angola. Hoje eu vejo a capoeira Angola de uma outra forma, da questão séria, da questão profissional, questão ética da capoeira Angola, e que a gente, da maneira mais decente possível, tenta reproduzir através desse trabalho que a gente está fazendo. O mestre Moraes diz, queres que o teu trabalho vingue, qualifica ele. E eu ouvi essas palavras do mestre, disse também para ele que nem sempre a gente vai conseguir, mas a gente está fazendo um esforço para que isso aconteça. Então, mestre Walter, eu gostaria que o senhor pudesse também fazer a sua tradução do que é a capoeira Angola, qual é o seu sentimento em relação à capoeira Angola. Eu vou... Vocês estão me ouvindo? Pronto, eu vou falar mais ou menos o que você falou. Quando eu conheci capoeira Angola,
para mim foi um choque, porque eu conheci Capoeira Angola no evento do Praia Verde. Até então, eu não tinha tido o contato com Capoeira Angola como a Capoeira Angola é. Porque a nossa ideia de Capoeira Angola era muito diferente do que eu vi Mestre Moraes e os mestres que estavam em Brasília, naquela ocasião, apresentaram. Então, para mim, foi um choque. Começa que foi um choque. Kátia, Segundo, que você fica meio angustiado. Porque a ideia é completamente outra. É completamente outra sobre Capoeira Angola. Então, a forma de tocar, a forma de jogar, a forma de viver capoeira, de entender capoeira, a forma de se relacionar com ela. A gente até usa uma frase, que a gente conversa muito sobre isso, a capoeira de forma holística, porque ela é transversal às ciências, ela é um instrumento de educação maravilhoso, e a visão que a gente tinha sobre capoeira, eu pelo menos que tinha capoeira, era totalmente diferente. Capoeira Angola era uma coisa muito lenta, muito aquele tim-tom. Quando a gente vê aquela pegada. E outra, a postura dele, sobretudo a postura. A forma de olhar, a forma de se apresentar na roda, a forma de se conduzir na roda era diferente demais. E aí você começa a ter uma visão completamente diferente do que você tinha. No primeiro momento é meio perturbador, depois você pinta uma angustiazinha que diz, porra, eu achei que Capoeira Angola sabia, não sei, tem a menor ideia do que é Capoeira Angola. Mas aí você tem a oportunidade de, estando ao lado do mestre de Capoeira Angola, que tem a condição de lhe transmitir o conhecimento, isso vai mudando, você vai se tranquilizando mais. Mas ainda hoje tem muita gente que imagina a Capoeira Angola dessa forma. Essa foto aí foi em Ouro Preto, 87. E nesse dia aí, o mestre... Eu dei um presente ao mestre João Pequeno e aí eu perguntei o que ele queria. Ele falou que queria uma pedra para dar para a neta dele. Aí eu dei para ele uma acho que turmalina, ou era uma esmeralda, pequenininha. E ele levou para a neta, que eu acho que é a Dani, né? Nani. Ele levou o mestre, como é o nome dela? Mestre Nani? Nani, Nani? Nani. Só que ela nessa época era muito pequena. O mestre Walter, só para dizer assim, ó, mestre Walter, só para dizer, o tempo faz bem às pessoas também, hein, mestre? Poxa, que legal, que bom, né? O mestre não vai concordar muito não com isso. Mas aí, ó, isso aí foi um dos eventos da gente lá na Ilha de Maré. Isso aí foi depois do evento, a gente foi curtir um samba, tomar banho de mar e bater papo, conversar. Aí tá uma galera legal, aí tá o contramestre Quimbundo, que acho que foi o primeiro ano dele nos eventos do GCAP na Ilha de Maré. Aí o contramestre Caíca. Ali atrás tem do João, meu filho, cabelinho cocadinho, João, meu filho. Do lado de camiseta é Jorge, que é o aluno do grupo. E no meio ali o Isaac, que hoje mora no Havaí, que é do grupo Espírito de Angola. Todos irmãos aí, todos camaradas. O mestre Walter, essa foto aí e esse ano é da camiseta que o menino está vestindo ali? Acho que não sei, porque não sei se é o ano, não lembro o ano, não. Foi o primeiro ano, né, que teve lá na praia, lá na ponta lá da praia. Que a gente foi pro bar. Eu acho que esse aí foi o evento que eu estava. Se for da camiseta, eu estava. Nesse eu estava. Teve uma roda na Ilha de Maré desse ano? Teve, eu não fui. Então, na Ilha de Maré teve, mas eu não fui. Pronto, então foi esse ano mesmo. Foi esse ano. Foi esse ano que aconteceu a roda da Ilha de Maré. E ano após ano o evento acontece na Ilha de Maré. E cada ano vai ser lá. Que é o Quilombinganga, é um espaço sagrado que a gente convive. É um espaço que tem um objetivo de educação na Capoeira Angola. O mestre tem uma biblioteca. O projeto é esse, é para frente. O objetivo é que os que estão juntos com ele, os orientados, o GCAP principalmente, que tem um trabalho há mais tempo, que o GCAP se tornou uma referência no mundo da capoeira para todo mundo, independente de ser Angola, regional, virou uma referência por conta desses anos de dedicação e pela qualidade do grupo, dos membros. O mestre Pepeu faz um trabalho
excelente no GCAP, à frente do GCAP da Bahia, mestre Kenji, que é um tremendo mestre de capoeira, um samurai da capoeira Angola, que mantém o grupo de capoeira Angola do Japão firme e forte, tem uma qualidade excelente. Eu conheço poucos mestres na capoeira que têm a consciência e a capacidade de concentração do mestre Kenji e o objetivo dele. Ele tem um objetivo definido. Então começa há muito tempo. Quando eu conheci o mestre Kenji, ele era aluno. Ele veio a Fortaleza em 2007. Ele e outro japonês que eu não lembro o nome. Inclusive, ele falava muito pouco português. O mestre me falou. A gente foi até num pagode de Kombi. Dois japoneses dentro da Kombi, a porta abria, os japoneses fechavam a porta da Kombi para não virar. Foi muito legal, em 2007. Eu conheci o mestre Kenji aquele ano. E como era o nome da Kombi? Fugiram na Kombi? Era fugindo na porta, a porta abria de vez em quando. Que pegada horrível. Meu Deus do céu. Mestre Walter, quais são outros aspectos que o senhor pode destacar, assim, que são de relevância, que hoje estão presentes no seu trabalho devido a essa aproximação junto com o mestre Moraes? O que o senhor destacaria no seu trabalho que tem influência direta dessa sua aproximação com o mestre? Eu vou abordar um assunto aqui que, no meu grupo, na minha história de capoeira, eu nunca fui a favor e nunca usei. Nunca usei. Muito antes de conhecer o mestre, no primeiro ano de grupo aqui, em 82, eu já não adotei isso como tradição, que é o apelido. Eu nunca utilizei apelido, nunca fui a favor do apelido. Eu sempre vi o apelido como uma forma de descaracterizar a relação do aluno, porque ele tem um nome, como o mestre falou. Isso que ele fala, que a ligação quem deu o nome a ele foi o pai e a mãe. Como é que o cara chama Ricardo e você vai chamar ele de Tampinha? Eu sempre pensei dessa forma. Então, algumas questões já vinham comigo desde sempre. A questão da capoeira como educação, o respeito aos mais velhos. Quem é meu aluno de muito tempo sabe de tudo isso. Nós tínhamos biblioteca no grupo, nós fabricávamos os instrumentos, tínhamos reunião. Naquela época não era comum isso aqui em Fortaleza. Ter biblioteca no grupo não era comum. Então a gente tinha biblioteca, lia, passava para os alunos essa referência e a questão do apelido. Quando eu conheci o mestre, eu fui muito procurá-lo também por conta disso, porque eu me identificava com a visão dele de capoeira. E quando eu encontrei com ele, quando eu passei a conviver com ele, eu descobri que era tudo certo, era isso mesmo. Então, o grupo mantém a questão de cuidado com os instrumentos, o ritmo, o canto, a forma de aprender e ensinar capoeira. A relação dos alunos com o grupo é séria, a gente não brinca. Não é o dia que o aluno bem entender de treinar, ele tem que ter um compromisso com o grupo. A questão, por exemplo, do uniforme, o aluno só recebe o uniforme depois de 1 ano. Se ele tiver compromisso com a capoeira, aí não é se ele aprendeu a dar rabo de arraia só, se ele aprendeu a tocar berimbau, não. E o ensinamento do instrumento é na primeira semana. Na primeira semana, o aluno já pega em berimbau. Eu tenho 2 exemplos aqui agora. Tem 2 alunos que estão comigo. Primeiro dia desse, eu recebi um cara que tinha 30 anos de capoeira, 30 anos, e nunca pegou no berimbau. Ele não era mestre, ele era aluno, mas ele nunca pegou no berimbau em 30 anos. Aí eu recebi 2 alunos que tinham 3 anos de capoeira contemporânea e os 2 também nunca tinham tocado berimbau, não tinham hábito de tocar berimbau. Na primeira semana começaram a tocar. Se você vê hoje, sei lá, 6 meses depois, eles estão tocando bem. E a satisfação deles em tocar berimbau, e a alegria, o contentamento. O mestre, quando vem a Fortaleza, ele vê. Tem gente que já dá aula de capoeira, que tem um tempo de capoeira e que tem dificuldade com os instrumentos. Quando não deveria acontecer dessa forma. Eu acho que pode ser até preconceituoso, não sei, da minha parte, mas eu não acho que você possa ensinar capoeira sem ter aprendido o mínimo. Agora mesmo tem 2 pessoas agora que estão se intitulando professores de capoeira ou professoras, que não aprenderam a tocar instrumento na capoeira, não é o berimbau, não aprenderam a tocar nenhum. E estão se titulando professores ou professoras de capoeira.
coloca na rede social para todo mundo ver, professor de capoeira Angola, professora de capoeira Angola. Isso é muito sério, cara. Isso banaliza, parece que a capoeira é de qualquer jeito, de qualquer forma. É um pensamento meu. As pessoas têm todo o direito de me criticar. Mas se continuar assim, se continuar dessa forma, vai ser complicado. Tem pessoas na minha cidade que não tocam berimbau e tem título de mestre, cara. É correto isso? Eu não acho. Não que o berimbau seja a única condição, não. Mas você ensinar capoeira, ter título de mestre sem saber tocar um instrumento, talvez o principal da bateria da capoeira, é difícil. Para mim é complicado entender dessa forma, entendeu? Para mim é difícil aceitar isso. Eu tenho alunos aqui, mestre Dunga. João tem 20 anos. A minha companheira Sâmia toca, canta e joga e é aluna, ela não é mestra. Não é o fato dela ser minha companheira que vai dar ela a condição de mestre de capoeira. Isso é uma coisa que está ficando comum, cara. Está virando comum. Eu estou falando e eu respondo por isso. Muita gente dá título à companheira pelo fato de ser companheira. Não pelo fato de ser mestre de capoeira, entendeu? Eu acho que cria um problema. Quando o mestre Moraes fez o reconhecimento do Inutibau, ele me criou, eu tive que me virar nos 30 para correr atrás de corresponder o que ele quer de cada um de nós. Não só eu, mas todos os contramestres e os que são responsáveis por grupos, os orientados, cada um de nós tem consciência. A gente está com ele porque a gente acredita firmemente na proposta que ele tem para a Capoeira Angola. A minha preocupação com a Capoeira Angola é a mesma dele. Eu me preocupo. Eu não sei o que vai ser da Capoeira Angola daqui a 30 anos. Do jeito que a carruagem está indo, a própria capoeira regional, que se descaracterizou muito, tem muita gente que é aluno de Mestre Milton que diz que não reconhece capoeira regional no que está acontecendo. Então é uma fala deles. Mas eu, como capoeirista, vejo muita diferença no que eu vivi, muita diferença. A partir dessa coisa de ensinar capoeira sem aprender, mas sem aprender de forma séria. É uma visão minha. Mestre Walter, eu vou fazer uma pergunta para o senhor e vou também passar para o mestre, porque nós tivemos na noite de ontem, no dia de ontem, o falecimento de um grande mestre. Hoje, na abertura do programa com o mestre João Grande, a gente fez uma homenagem pequena para a grandiosidade que foi o mestre Jair Moura. Eu sei que o mestre Moraes também tinha uma proximidade muito grande e um respeito muito grande pelo mestre Jair Moura. Eu vou pedir licença, mestre Walter, para passar. Eu gostaria que o mestre Moraes pudesse exprimir, né, falar um pouco sobre o mestre Jair Moura, para a gente fazer mais uma vez essa homenagem. Depois eu gostaria também que o senhor pudesse falar alguma coisa, né, se teve alguma relação. Mestre Moraes, a respeito do mestre Jair Moura, acho que nós temos que habilitar a sua câmera, o seu áudio só, mestre Moraes. Vamos habilitar. Tá, feito. Está me ouvindo agora? A respeito do mestre Jair Moura, por favor. Olha só, o mestre Jair Moura, eu sempre cito, e você sabe, eu cito muito o nosso saudoso mestre Ezequiel como um mestre de capoeira regional, muito bom, inclusive. Eu conheci o mestre Ezequiel na minha adolescência. Ele, soldado de polícia, e no quartel da Vila Militar, da Polícia Militar em Salvador, ou melhor, em Salvador, e que ele treinava lá, ele treinava com outros policiais da época dele e que jogavam capoeira lá na Vila Militar. Poucas pessoas sabem dessa história, tá? Mas havia uma interação no mestre Moraes, adolescente, né, praticante de capoeira Angola, com o mestre Ezequiel. E ficou meu amigo até o último dia de vida dele. Nós nos falamos nas vésperas do falecimento dele. Era uma pessoa que ia me buscar na faculdade em um dia da semana, ele ia me dar carona, não tinha carro na época, ele ia me dar carona só para a gente conversar. Bom, é para falar de que a minha relação com as pessoas da capoeira regional, ela só foi conflituosa
com as pessoas que queriam o conflito. Os que queriam permutar conhecimento comigo, essas pessoas nós não tínhamos conflito. E mais uma dessas pessoas era o mestre Jair Moura. O Jair Moura passou a ser, olha, talvez possa ser interpretado como um paradoxo, mas o Jair Moura passou a ser um conselheiro do grupo de Capoeira Angola Pelourinho. Por quê? Ele tinha um extremo respeito pelo nosso trabalho. Extremo respeito. Eu acredito que esse respeito dele era ainda, né, remanescência da relação que ele teve, né, com o mestre João Grande, fazendo dança de guerra, fazendo entrevistas, né, com outros mestres de capoeira, aqueles reconhecidos, né, dos bambas da gengibirra. Bom, aí chegamos o mestre Jair Moura, ele chegou um dia a escrever uma mini biografia do mestre Moraes, já que nós nos conhecemos no Rio de Janeiro. Sabem, Jair Moura não era baiano, ele era carioca. E nós nos conhecemos no Rio de Janeiro. E ele viu toda a minha saga, né, toda a minha luta no Rio de Janeiro pela capoeira Angola. E ele tinha essa condição, né, de falar de mim, né, nessa minha relação com a capoeira Angola, Rio de Janeiro e os outros estilos de capoeira lá. E aí, em Salvador, ele tentou, eu vou respeitando o princípio da memória afetiva, né, da memória afetiva, eu vou recusar-me a dar nomes. Mas o Jair Moura foi proibido de fazer esse trabalho pelo fato de ser uma proposta, um projeto com o mestre Moraes. E ele foi boicotado. Então, o trabalho... Hoje vocês poderiam ter não uma biografia, mas um comentário sobre a minha vida no Rio de Janeiro, de capoeira, feita pelo mestre Jair Moura. E temos hoje, né, o desprazer de não ter mais o mestre Jair Moura no nosso meio e não ter esse trabalho, porque a pessoa que tinha o poder de liberar essa publicação na época boicotou. E foi muito claro para o mestre Jair Moura: não vão me fazer não, porque você está querendo falar de Moraes. Está querendo falar de Moraes. Então, Jair Moura, e ele confessou para mim: olha, eu queria fazer, mas a pessoa, ele deu nome, não é? A pessoa que tinha o poder para fazer isso, boicotou o meu trabalho. Inclusive confiscou o que o Jair Moura tinha escrito. Confiscou. E que foi um trabalho para Jair Moura conseguir de volta, não sei nem se conseguiu esse trabalho de volta. Então, falar de Jair Moura para o grupo de Capoeira Angola Pelourinho, não é? Na pessoa do mestre Moraes, falar de Jair Moura é falar de uma pessoa que abriu mão, né? Abriu mão de toda essa participação que talvez ele tivesse a obrigação também, por ser um mestre de capoeira regional, se achasse na obrigação de ter essa participação. Em todo o conflito, né, que criaram com o mestre Moraes. Ele não fez isso. E outra, informar aqui que o mestre Jair Moura, não é? Ele tinha um lugar dele dentro do GCAP, eu estou falando de espaço físico, que ele chegava nos dias da roda, ia para aquele cantinho, sentava lá e ficava assistindo a roda. Sempre. Esse lugar do mestre Jair Moura será permanente dentro do GCAP. Tá bem? Porque essa cadeira onde o mestre Jair Moura sentava para assistir a roda e as aulas do GCAP, ela vai ter continuidade como se ele, não é? Como se ele estiver lá sempre. Porque Jair Moura é de suma importância para a capoeira. Então, não destacar a capoeira Angola regional, não. Ele foi importante para a capoeira. E isso precisa ser reconhecido por todos. Eu tive a oportunidade, inclusive, um dia, de fazer... Eu não sei se eu assinei a orelha de um dos livros dele, eu não sei se eu assinei, não me lembro.
mas eu lembro bem que ele me pediu para fazer as correções que eu achasse melhor. Não é? Eu acho, não tenho muita lembrança, eu acho que assinei a orelha de um dos livros dele, do mestre Jair Moura. Eu não vou afirmar, porque agora eu não tenho lembrança. Mas ele sempre me passou os livros para eu ver, antes dele publicar, porque eu, como um historiador que trabalhei com o século XIX, que era o período, né, que ele trabalhava com capoeira, que ele sempre escreveu. Então, ele me dava para dar uma olhada, para eu ver e tal. Mas, assim, é uma perda. Inclusive, já botei no meu Zap, no Facebook, que eu perdi um amigo que, em alguns momentos, sofreu represália por ser meu amigo. E ele não foi o único, entendeu? Ele não foi o único, outras pessoas, mas ele teve a coragem de continuar meu amigo mesmo diante disso. E tiveram muitos que se afastaram de mim para não ser vítima, não é, das represálias. Se afastaram para não ser vítima das represálias que o mestre Jair Moura sofreu. Mas eu sei que essa representação ancestral, da forma como ele se comportou aqui para a capoeira, ele será reconhecido, recompensado pelos outros que estão lá. Então, eu acredito que ele foi para o meio dos bons. Ele foi se encontrar os bons. Ele eu tenho certeza. Tá bem? Os outros, eu não sei. Só Deus sabe. Então, vou passar mesmo a pergunta para o mestre Walter. Não sei se o mestre Walter teve oportunidade. Eu tive algumas oportunidades com o mestre Jair Moura e ele foi sempre de uma atenção e de uma... sempre trocando ideias. E não importava se eu era aluno, se eu era professor, isso não importava para ele. Ele queria contar as histórias dele e queria que nós ouvíssemos as histórias dele, né? Eu tenho também o Cabeleira, que eu sei que é outra pessoa que trocava muitas informações também, que é da nossa região aqui. E então, mestre Walter, o que o senhor tem sobre esse registro aí? Eu conheci o mestre Jair Moura no GCAP. O primeiro contato que eu tive com ele foi numa oficina, num evento, no encontro do GCAP. E uma parte das fotos na parede do GCAP, das obras de arte, que são fotos importantíssimas, são fotos históricas, foram contribuições dele. Ele tinha um super carinho com o GCAP. E as conversas que eu tive com ele, sempre sobre capoeira, é um homem, um intelectual, um capoeirista intelectual, verdadeiramente intelectual, muito educado, muito prestativo, muito gentil, né, quando você abordava ele para falar sobre capoeira, e eu achava muito bonito a forma que ele falava. Ele fez uma palestra no GCAP, num evento, que era muito bonito ver a forma dele falar, era uma forma diferente do que a gente vê hoje. Ele falava de forma pausada, tranquilo, ele interpretava a palestra. Parece que você estava vendo o que ele estava discorrendo. Era fácil visualizar a partir da fala do mestre Jair Moura. É uma pena que ele tenha partido, mas o que ele deixou para a capoeira, posteridade, dança de guerra é um exemplo de trabalho. Ele sempre teve uma interlocução muito positiva com os mestres da capoeira Angola, sempre respeitosa, né? E eu lamento que ele tenha partido, para mim, cedo. Mas vai fazer falta, como diz o mestre Moraes. A minha relação com ele era essa. Pessoal, a gente está encaminhando o nosso final, nós estamos chegando a 1h30 e eu vou fazer mais uma rodada de intervenções para cada um, né? Para falar o que não falaram ainda, o que querem falar. Como nós temos uma pessoa, um mestre do quilate do mestre Moraes, vamos encerrar com ele falando. Então, eu vou começar com o contramestre Fly, depois eu passo para o mestre Walter, e nós encerramos. Eu sei que a live é sua, mestre Walter, mas, né... E a ancestralidade? Glu, glu, glu. Bom, a ancestralidade, então vamos fazer assim. Contramestre Fly, suas palavras,
para nós encerrarmos o dia de hoje. Que grande dia, hein, contra a Mestre Fly. Que grande dia. Foi demais. Foi demais mesmo. Agradecer mais uma vez a todos por nos prestigiar, por estar conosco, pessoal que parabenizou. Desculpa se vocês estão escutando o som aqui das meninas, mas é que tá complicado hoje aqui. Pessoal que tem parabenizado aí pelo trabalho que a gente está fazendo. Eu só volto a repetir o que eu e o Mestre Dunga a gente fala sempre, que o que nós estamos fazendo é de coração, é por amor à capoeira, não é pedindo nada em troca, nem esperando nada em troca. Todo o nosso trabalho fica aí registrado para o mundo da capoeira, para quem quiser usufruir. O conhecimento não é nosso, o conhecimento é de todos. E hoje foi mais um exemplo com a entrevista que nós fizemos com o mestre João Grande. Então, muito obrigado a todos por prestigiar, obrigado ao meu parceiro por ter confiado no projeto e a gente está junto até hoje, mestre Dunga, e mestre Moraes, mestre Walter. Hoje eu vou falar dos dois no mesmo patamar, dois grandes amigos que eu adquiri há pouco tempo, através do mestre Dunga, através do programa, e são pessoas que eu tenho maior carinho, maior respeito, que não só conheci há pouco tempo, mas aprendi a admirar também. Então, muito obrigado pela presença de vocês, pelo apoio de vocês, sempre com a gente também. Obrigado a todos. Então, eu também vou agradecer toda a audiência que a gente teve, e eu vou dizer que muito do que nós fizemos, primeiro, é por acreditar nas pessoas que estão junto do nosso lado, é por acreditar tanto na história da capoeira Angola, como na história da capoeira regional, e eu não sou um angoleiro, tenho uma outra linhagem, que aí descende aí de mestre Canjiquinha, né? Temos uma outra linhagem, respeito demais a capoeira Angola, respeito demais a capoeira regional, e, portanto, a gente resolveu um dia, eu contra a Mestre Fly, dar voz a essa capoeiragem, né? E, graças a Deus, se a gente terminasse hoje, a gente estaria com um sentimento de dever cumprido. Mas parece que nós temos que construir mais alguma coisa ainda contra a Mestre Fly. Tem alguma coisa ainda que está faltando. Nós temos um curso que está acontecendo com o mestre Moraes, que a partir da semana que vem, quando o mestre Moraes volta para sua casa, nós vamos dar continuidade, então na próxima semana, no dia, só deixa eu confirmar aqui, foi a nossa próxima, a nossa 29. Dia 29, se eu não me engano, né? Sábado 29, o mestre Moraes segue falando sobre musicalidade de capoeira, a gente continua aí. O mestre Walter sabe que a hora que ele quiser bater na porta e conversar conosco, o mestre Walter tem toda a liberdade, ele tem um canal aberto comigo aí, seguidos a gente se fala bastante, né? Sabe que... E eu preciso do mestre Walter, porque às vezes o mestre Walter me dá umas boas ideias, eu preciso dele nos bastidores, né? Um outro colaborador importante para nós. E eu vou passar, então, a palavra ao mestre Walter para suas considerações. Alguém pediu para falar sobre a capoeira de Angola no Ceará. Então, por favor, nas suas considerações finais, aborde esse assunto também, mestre Walter. Primeiro, agradecer, obrigado a todos que participaram da live. E eu vou falar da capoeira do Ceará, capoeira Angola do Ceará, estão pedindo, eu sei... durante muito tempo, o Atitude caminhou meio sozinho na capoeira Angola do Ceará, porque era difícil a gente ter uma interlocução. Basta dizer que tiveram alguns grupos aqui que nunca me convidaram para nenhuma roda de capoeira Angola. E mesmo assim eu continuei a minha luta, muita gente não sabe disso, mas, por exemplo, a roda do passeio é uma roda aberta para qualquer capoeirista que queira participar, mestre, contramestre ou aluno. E as pessoas sabem quem foi nessa roda do passeio todos os anos e quem não foi, quem nunca teve interesse de participar. Então eu sou muito justo
com essa situação. Acho que cada grupo responde pela sua história. A minha história de capoeira Angola no Ceará não foi fácil, o mestre sabe. Ele sabe de todo esse período. Eu decidi seguir a orientação dele, então eu sou um dos grupos orientados e com muita honra participo da organização junto com o mestre Pepeu e os contramestres nessa batalha de organizar. Eu não recebi nada sem batalhar. Então, o que eu posso falar da capoeira do Ceará, capoeira Angola, é que quando o mestre esteve aqui há muitos anos, acho que 10, 12 anos atrás, eu conheci Armando, que era aluno dele no Rio de Janeiro e morava aqui. E depois que o mestre foi embora, eu pedi a Armando para dar aula de capoeira. Ele disse que não tinha interesse, que já tinha feito um trabalho com capoeira Angola e não tinha tempo à disposição. Eu insisti, ele voltou a fazer um trabalho de capoeira Angola. E eu levei meus alunos e os instrumentos para o início do grupo dele. Depois ele se tornou GCAP, passou um tempo de GCAP, deixou de ser GCAP, mas eu sempre incentivei o grupo, Armando e todos os alunos durante todo o tempo. Tinha aqui o mestre Rafael Magnata também, eu sempre tive, nos momentos que o mestre precisou que tivesse. Inclusive ele teve um acidente há pouco tempo atrás, teve um rompimento de tendão e tal, eu conversei com ele e tal. Mas a minha relação sempre foi de estar disponível a participar de qualquer atividade. Participei de várias, entendeu? Então, a Capoeira Angola hoje, eu não sei como é que está o grupo do mestre Rafael, se está em atividade, mas eu sei que continua a capoeira aqui com a FICA, que é um Trenel Gezinho, que é um amigo, que sempre participa das rodas do passeio. Gezinho sempre esteve com a gente nas rodas do passeio. Dani, que é companheira dele. E hoje o trabalho que tem, que eu sei que está ativo aqui, é o trabalho de Gezinho com a FICA. E o mestre Rafael, não sei como é que está, nunca mais tive notícia, espero que esteja tendo atividade. Basicamente isso. Capoeira Angola, que eu sei, Fortaleza, essas duas pessoas. Fortaleza. Eu não sei como é que está o interior, não tenho notícia, entendeu? Até porque eu não tenho muita relação. Eu sei que, para finalizar, algumas pessoas me procuraram, por exemplo, com título de mestre, e vieram ter treino no grupo. Eu comuniquei ao mestre, pessoas, inclusive, que eram de grupos que tinham uma resistência com a gente, depois vieram procurar para treinar. Eu passei para o mestre como é que é a situação. Então, assim, vem naquela história que a volta que o mundo deu, a volta que o mundo dá. Espero que os grupos daqui continuem, sigam suas histórias e que a gente consiga ter uma relação de união, como sempre foi. As rodas do passeio vão retornar depois dessa coisa da pandemia e as pessoas que quiserem participar, eu estou aberto. Muito obrigado, um abraço. Mestre Moraes, boa noite e até uma próxima oportunidade. Então, vamos passar a palavra e na palavra do mestre Moraes a gente vai encerrar. Eu vou fazer uma pergunta para o mestre Moraes. O senhor está com frio? O senhor não viu nada ainda, mestre. Fique à vontade, tem que liberar o seu áudio aí, mestre. Eu estou procurando onde é o caminho da praia. Aqui. Então, se eu não achar a praia, eu vou para o Guaíba. Mergulhar no Guaíba. Mas dizer que eu tomei a ousadia, inclusive, né, de uma forma bem autoritária, eu diria, né, de entrar na live que né, de Walter. Mas por quê? Porque eu tenho o maior prazer de ter Walter como parceiro nesse trabalho Capoeira Angola. Walter, você fez uma pergunta a ele, se ele já era mestre, ele respondeu pela metade. Não é? Ele disse que era, né? Mas ele não completou de que ele chegou durante muito tempo, eu não me lembro, né? Vale só informar que Walter, para mim, ele foi reconhecido mestre, tem 2 anos, Walter? 2 anos. Está sem voz. Foi no Tibau do Sul. Tem 2 anos. Foi. Entendeu? Esse cara me venceu pelo cansaço. Porque eu acreditei que eu não chamando ele de mestre, por quanto tempo, Walter? 12 anos, 13 anos.
eu não chamando e não apresentando ele em lugar nenhum como mestre de capoeira Angola, que ele iria desistir. Eu disse, eu vou fazer dessa forma para ver quais são as intenções dele. Ele aí me venceu pelo cansaço, dizendo assim, eu não vou chamá-lo de mestre em lugar nenhum, não vou apresentar, porque aí vou mexer com os brios dele, né? E aí ele resistiu e há 2 anos para dizer, não tem jeito não, eu vou ter que realmente... Mas não foi bem isso, foi porque durante esse tempo todo, que é aquilo que eu falo, de o cara receber um título de mestre e ele ter alguém que o ensine a ser mestre de capoeira. E Walter, nesse tempo, ele aprendeu. Então, hoje, Walter é um dos mestres de capoeira dessa organização, né, desse projeto nosso, né, para a Capoeira Angola. Então, tem ele, né, tem Pepeu, tem o Kenji, né? Então, somos nós quatro que somos os mestres desse projeto que nós temos para a Capoeira Angola, onde Walter é o mestre de um dos grupos, né, que eu oriento. Né? Eu oriento o grupo, eu não sou o mestre do grupo, eu oriento o grupo do qual Walter é mestre. E tenho um orgulho que Walter veste a camisa da Capoeira Angola da forma como ele disse. Né? Ele acredita a capoeira da forma como eu acredito, né? Nas devidas proporções. Então, Walter é uma pessoa de suma importância para o nosso projeto, para o nosso trabalho, para o GCAP. Tá bem? Nós dividimos todas essas ideias, dividimos por 4. Tá? E quando acontece a confluência, a bifurcação dessas ideias, resulta em uma Capoeira Angola sem... não é sem aditivos, é sem agrotóxico, né? Uma capoeira sem agrotóxico, que é a forma como nós fazemos a Capoeira Angola. Então, eu estou assim, muito feliz de estar participando com o Walter. Não houve o convite, porque não era o correto, né? Ele sabe falar de capoeira, ele sabe o que nós queremos para o nosso trabalho, mas eu fiquei excitado de estar ao lado dele, porque é uma pessoa que merece que eu esteja ao lado dele. Né? Porque tem um problema muito sério, né? De pessoas que ficam fazendo críticas ao Mestre Moraes, por exemplo, mas não abre mão de colocar lá na live dele, na divulgação da live, que foi aluno do GCAP. Entendeu? E Walter não foi aluno do GCAP. Mas Walter, para mim, é muito mais aluno do GCAP do que muitos que ficam aí, não é? Oportunistas, que botam lá na divulgação das lives, dos eventos dele. Ah, eu saí do GCAP, eu fui aluno do GCAP, e vai para a live para falar mal da proposta do trabalho do Mestre Moraes. É o paradoxo dos paradoxos, né? Essa é uma coisa, outra coisa também, né? Chamar a atenção e se relaciona com tudo isso que eu falei de Walter, dessa importância que ele tem e do merecimento de eu estar ao lado dele. Já estão acontecendo críticas aí, crítica vem de pessoas inteligentes, né? Então, já estão acontecendo críticas pelo fato de as pessoas que estão participando das minhas lives receberem certificado. Olha só, para os incautos, para os menos avisados, para os que não tiveram a oportunidade de viver sociedade no que concerne a essas interações, quando a pessoa faz parte, é muito normal a pessoa que participa de um congresso, de um curso, de qualquer coisa, é bom quando ele recebe um certificado de participação, que é para ele acrescentar. Quem tem Lattes, tem Lattes. Quem não tem Lattes, tem currículo. Quem não tem currículo nem Lattes e nem tem a condição de receber um certificado assinado pelo Mestre Moraes, então não vai ter nada. Não vai ter nada. Aí vai ficar fazendo crítica, né? É aquela história da raposa e as uvas, né? A raposa pula para pegar o cacho de uva. Como não consegue, também está verde, estão verdes, não me servem. É esse tipo de crítica que está acontecendo.
não é? Acontecendo essa crítica ao fato do mestre Moraes estar assinando um certificado para as pessoas que estão participando do curso, tá bem? Eu estou sendo justo com as pessoas que querem aprender, e não é um certificado de capoeira, não, né? Porque ninguém de mim recebe certificado de capoeirista. Não recebe, eu não assino nenhum. E quem tiver um aí, me mostre, né? Certificado de capoeirista. Quem tiver um, me mostre. E tem pessoas que não têm condição, eu não ousaria, pela incompetência, de assinar um certificado e a pessoa poder apresentar como a assinatura do mestre Moraes, que hoje, não é? Aos 70 anos, tem muito valor. Assinatura, fotografia, essas coisas, tem muito valor. Eu vou, mestre, agora o senhor deixou picando. Eu vou tirar foto, porque parece que estão valendo muito no mercado negro aí. Tá E outra coisa, eu vou... E no mercado branco também. E outra coisa, eu ia fazer uma outra piada, mas depois dessa ficou horrível. Mas aí agora eu vou dizer, né? O Fly até saiu, ficou com tanta vergonha que até saiu. Mas eu vou fazer uma outra piada assim, ó, é que tem muita gente que tem látis, mas não morde, mestre. Látis, mas não morde. Ele tem um detalhe que também eu soube de críticas ao fato de eu ter dado o título ao mestre Kenji. Eu daria 10. Eu daria 10 títulos ao mestre Kenji, não é? E me arrependo de ter dado algum título aos críticos que estão fazendo críticas ao mestre Kenji. Enquanto eu daria 10 ao mestre Kenji, eu me arrependo, não é, de ter dado um título, pelo menos de contramestre, não é? As pessoas estão fazendo críticas ao mestre Kenji. Quem faz crítica ao mestre Kenji, como mestre de capoeira, não o conhece. Não conhece. Se o conhece, não tem a condição de entender o significado desse japonês, tá? Desse japonês para a capoeira Angola. Seria bom, se em lugar de fazer críticas ao mestre Kenji, essas pessoas procurassem observar mais o mestre Kenji para aprender com ele. Esses brasileiros, falsos brasileiros, angoleiros, olhar para o mestre Kenji japonês e aprender com ele. Porque mestre Kenji é meu aluno de capoeira. Ele é meu aluno. E os críticos eu tenho vergonha de saber que passaram por mim. Tá bem? Então, só para encerrar, falar de Walter, eu não tenho o que falar. Walter é meu parceirão. Os alunos dele são, para mim, os meus alunos diretos. Tá bem? Estamos em contato todo dia, né, Walter? Bom dia, mestre Walter. Bom dia, mestre Moraes. Todo dia, todos os dias de manhã cedo, nós estamos em contato e a pandemia nos separou fisicamente, mas espiritualmente continuamos juntos. Muito obrigado, Walter, pela participação, Dunga pela deferência, o Fly. E eu estou aqui não só para A, B ou C, eu estou para todas as pessoas que acreditarem, né? Acreditarem de que a capoeira Angola é um instrumento de transformação para o bem. Quem não absorveu, não tem a condição de absorver a capoeira como instrumento de transformação para o bem, vai fazer qualquer uma outra coisa que represente o mal. Mas deixe a capoeira Angola de lado. Obrigado, boa noite. Boa noite. Então, uma boa noite a todos, e eu vou dizer assim, mestre Walter, vamos ver amanhã que horas o mestre Moraes vai dar o bom dia. Com esse frio aqui do sul, eu só quero ver a hora que o mestre Moraes vai dar. Eu não consigo, mesmo no frio, eu tenho visto de 5 horas da manhã estar de olhos abertos, procurando... Os bons dias começam às vezes 4h30 da manhã, meu amigo. 4h30, é verdade. 4h30. Gente, muito obrigado, boa noite a todos, descansem. Contra Mestre Fly, vamos descansar também, o dia foi longo. Mestre Walter, muito obrigado. Mestre Moura, olha, Luara. Boa noite, Luara. Gente, boa noite a todos. Um beijo em Kátia, viu? Kátia também. Tchau. E aí é isso aí.